com vocês? Então, quem tá falando aqui é o André. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mecanismo de convecção. Beleza? Então vamos nessa. Tá ok. Então, o que é a convecção de calor? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um bico de Pilsen e ele está aquecendo esse conjunto Becker colocado sob esse suporte, né? Provavelmente é um suporte metálico e, portanto, como esse suporte metálico está sendo aquecido, eu vou ter calor fluindo por condução ao longo desse suporte. Ele vai chegar no vidro, ele vai ser conduzido por condução do vidro para o líquido. Quando o meu calor ele chega no líquido, ele vai aquecer essa região, né? E como essa região vai estar mais quente, vai existir um gradiente de temperatura entre esses pontos que estão mais quentes e esses pontos que estão mais frios. Devido a esse gradiente, né, eu vou ter uma tendência a haver uma taxa de transferência de calor dessa região mais quente para essa região mais fria. Mas pense o seguinte, estou trabalhando com esse líquido, né? Como essa região aqui está aquecendo, então eu vou dizer que vai ter uma expansão, né? Esse volume vai aumentar. E como esse volume vai aumentar, essa região que está sendo aquecida, ela vai se tornar menos densa. Como ela vai se tornar menos densa, ela vai subir. E a região que está mais fria vai descer. Só que quando a região que estava fria desce, ela torna-se a quente. E a que estava quente sobe, torna-se a fria. Então eu vou ter esse movimento circular, né, de subir e descer, que é o mesmo movimento que acontece no interior da Terra com o magma, que é basicamente uma convecção natural, beleza? E isso é um mecanismo de transferência de calor por convecção. Aí você pensa, pô, mas não está tendo. Isso aqui para mim é condução. Qual a diferença de condução e convecção? Porque nós temos movimento de fluido. Então a convecção, né, é esse mecanismo de transferência de calor quando existe movimento de fluido. Pense o seguinte, se ao invés de ser um líquido fosse um sólido, né, fosse um sólido, então o calor ele deveria ser transferido molécula por molécula, por molécula, por molécula, até chegar aqui. Porém, como tem todo esse movimento aleatório dessas moléculas de fluido, a gente pode imaginar o seguinte, sob as mesmas condições, né, o mecanismo de transferência de calor por convecção ele é mais eficiente do que uma condução, né? Porque como esse fluido está se movendo, ele vai trocar calor mais rapidamente. Então vamos ver durante do curso se essa intuição está certa, né? Parece ser muito interessante, né, que a convecção possa ser um mecanismo que transfere calor mais rápido que a condução, né? Tá. Então a convecção de calor é semelhante à condução, no princípio de que ambos necessitam de um meio material para haver transferência de calor. Em contrapartida, a diferença entre os dois mecanismos se deve ao fato de que na convecção estamos trabalhando com fluidos em movimento, e esse movimento de fluido é o que faz com que esse mecanismo seja mais eficiente. Quanto maior a velocidade do fluido, maior é a taxa de transferência de calor. Beleza? Isso aqui pode parecer que eu estou botando aleatório um decoreba, mas não, isso aqui vai ser muito importante, né? Principalmente quando nós formos estudar convecção de calor. Observação: a convecção sempre envolve um efeito combinado com a condução ao longo de alguma superfície sólida. Bom, no outro exemplo, nós vimos o quê? Que o efeito combinado era, para o calor chegar até o líquido, ele teve que ser conduzido ao longo do vidro, né? Ao longo desse suporte. Então, a princípio, o mecanismo de convecção e condução eles estarão sempre ligados, né? Você sempre vai ter um efeito combinado de condução com convecção. Tranquilo? Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho um bloco quente e eu tenho o ar fluindo. Então aqui eu tenho um flow, né? Eu tenho esse escoamento de fluido. E quando esse ar ele entrar em contato, né? Para aqueles que lembram, o fluido em contato com a superfície sólida assume a velocidade da superfície, como essa superfície está parada, né? Então o fluido, por atrito viscoso, devido ao contato do fluido com os interstícios da superfície sólida, vai ser freado e nós vamos ter que a velocidade em contato com o sólido é zero. E essa informação vai ser transferida
por difusão de quantidade de movimento linear durante todas as camadas adjacentes até chegar nesse ponto, né, que nós vamos ter uma velocidade v que era igual à velocidade ao longe. Então, inicialmente eu tinha um fluido, né, ao longe se movimentando com a velocidade constante v. Só que agora, não agora, aqui eu vou só falar rapidamente. Durante o módulo de convecção nós vamos trabalhar com isso aqui toda hora. Beleza, vai se gerar na superfície do bloco quente um gradiente de temperatura. Então aqui eu vou ter um gradiente de temperatura, né? Onde eu vou ter que a minha temperatura ela vai ser máxima no bloco quente. E ela vai ser reduzida até atingir a temperatura do meio externo, que era a temperatura ao longe. Temperatura ao longe. Beleza? Então na superfície do bloco quente, o calor é transferido para o fluido por condução. Não é verdade? Eu tenho movimento de fluido. Então, na superfície do bloco quente, o calor é transferido por condução. Só que esse calor ele vai ser levado, né, ao longo do fluido por convecção. Então, portanto, o calor é levado até mais adiante por convecção. Portanto, a convecção é resultado do efeito do transporte de calor molécula por molécula, mais acrescentado do movimento macroscópico do fluido que gradualmente substitui o ar quente na superfície por ar frio. Olha que louco! Então, isso aqui a gente pode dizer que é um processo em regime permanente, né? Embora... Não, esquece que eu falei. A gente pode dizer o seguinte. A gente pode dizer o quê? Que eu vou ter esse fluido ao longe com propriedades constantes, e quando ele entra em contato com um bloco quente, eu vou ter, né, esses perfis, esse perfil de velocidade e esse perfil de temperatura. Então o fluido ele vai ser aquecido, só que como o fluido está se movendo, ele vai ser o tempo todo substituído por ar frio, e como tem esse movimento de fluido, o calor é transferido muito mais rapidamente, porque além do mecanismo de convecção molécula por molécula, nós temos um resultado desse movimento macroscópico de fluido, né? Que otimiza a taxa de troca de calor. Então, a princípio, eu posso dizer que nessas condições, a taxa de transferência de calor por convecção ela pode ser mais eficiente que a taxa de transferência de calor por condução, né? No seguinte exemplo, se por exemplo o ar parasse de escoar, se eu tivesse as mesmas condições e o ar parasse de escoar, ou seja, se o ar ficasse em repouso, a taxa de transferência de calor seria menor. Mas como o ar está se movendo, a taxa de transferência de calor é maior, né? Se do nada ele parasse e eu tivesse as mesmas condições, a taxa de transferência de calor por condução seria menor. Beleza? Ou seja, eu estou comparando nas mesmas condições se do nada o ar parasse. Beleza? Então é isso. Aí eu vou ter convecção forçada e convecção natural. O que é a convecção forçada? É quando o fluido é posto para escoar com o auxílio de um dispositivo, como um ventilador ou uma bomba. Enquanto que a convecção natural é quando o movimento do fluido é exclusivo de forças de flutuação causadas pelas diferenças de densidade. Então, naquele exemplo, né, do Becker, do líquido sendo aquecido no Becker, no bico de Bilsen, eu tinha um exemplo de convecção natural, né? O movimento de fluido é exclusivo devido às forças de flutuação que causam essas diferenças de densidade, né? Aqui, né, também nesse dispositivo, que por exemplo pode ser um conjunto aletado, né? Também é um exemplo de convecção natural, porque é exclusivo causado pelas diferenças de densidades. Agora, se eu pego uma panela quente e ligo um ventilador na frente da panela, você sabe que aquela panela vai esfriar muito mais rápido que se ela simplesmente fosse deixada numa sala com ar parado, sabe? Então, você também pode forçar o mecanismo de convecção por um meio de um ventilador, né? E, a princípio, quando nós comparamos a convecção forçada com a convecção natural, a convecção forçada ela pode se tornar muito mais eficiente, né? Porque você vai estar utilizando um dispositivo que vai estar ele vai estar impulsionando o ar da maneira que você quer, da maneira que você quiser projetar, né? O seu mecanismo termomecânico, certo? Beleza? É isso. Então, agora eu vou falar da lei que rege a convecção de calor, né? Então, aqui eu vou ter um exemplo de convecção forçada, aqui eu vou ter um exemplo de convecção natural.
Você deve estar pensando que a lei que está por trás do mecanismo de convecção deve ser bem complexa, mas não é o caso. A lei de Newton do resfriamento, que é a lei que está por trás da convecção de calor, é só isso. A taxa de transferência de calor é o meu coeficiente de transferência de calor por convecção, a área do nosso do nosso corpo, que multiplica a temperatura da superfície do corpo menos a temperatura da redondeza. Aí, o que é essa temperatura da redondeza, né? Então, vamos imaginar esse ovo aqui, né? Eu vou ter o ovo aqui e o ovo ele está a uma determinada temperatura. E eu vou dizer que o meio está a uma temperatura T infinito. Então, eu vou ter então a temperatura da superfície do ovo e aqui eu vou ter a temperatura do meio externo. Então, nesse caso, eu estou subtraindo TS menos T infinito, né? Então, eu estou dizendo que TS é maior que T infinito, porque a minha taxa de transferência de calor tem que ser positiva, né? Então, eu estou dizendo que TS é maior que T infinito. Beleza? Agora, se por exemplo se o meio tivesse uma temperatura maior que o ovo, a gente trocava, você faria T infinito menos TF, né? Então esse T infinito é a temperatura da redondeza, beleza? A temperatura do meio próximo à superfície. Que é aquele T infinito que nós vimos aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Que é esse T aqui, a temperatura da redondeza. Ok, e o H é o nosso coeficiente de transferência de calor por convecção. Tá, agora eu já posso falar um pouquinho mais sobre a convecção no sentido de que, poxa, nós vamos ter uma equação de energia, né? É uma taxa de transferência de calor vinculado a um fluido em movimento, né? Não pode sair coisa simples disso. Não pode sair coisa simples, porque você vai ter que ter um forte conhecimento de mecânica dos fluidos para poder compreender o mecanismo de transferência de calor por convecção. Mas você pensa, pô, mas a lei de Newton do resfriamento é muito simples. Mas onde é que está o problema? O problema está no H. O grande problema está no H, né? O coeficiente de transferência de calor por convecção é o nosso grande problema que nós temos que enfrentar na convecção de calor. Porque ele é muito complexo de ser determinado. E muitas vezes nós temos que recorrer à simulação computacional, CFD, né? Que é dinâmica computacional de fluidos, beleza? Então, geralmente tem que ter uma teoria em volta da convecção de calor muito forte, porque é transferência de calor que tem que ter o conhecimento de mecânica dos fluidos, não tem como correr. Então é algo bem complexo. Beleza? Então T infinito é a temperatura da superfície, T infinito é a temperatura da superfície suficientemente longe da superfície. Então é a temperatura suficientemente longe da superfície. Beleza? Então o coeficiente de transferência por convecção não é uma propriedade do fluido, mas é uma variável que depende de todas as variáveis que influenciam na convecção, como a geometria da superfície, o regime de escoamento e as propriedades do fluido. Então, outra coisa importante, né? Esse H ele não é uma propriedade do fluido. Ele não é uma propriedade do fluido, ele é uma propriedade que depende de coisas além do fluido. Ou seja, o meu coeficiente de transferência de calor por convecção, ele também é uma propriedade do fluido, mas ele também depende da geometria da superfície, ou seja, ele depende, além das propriedades do fluido, da superfície. Por isso que nós estamos dizendo, né, que a convecção sempre está associada a uma condução, porque você vai ter que ter uma superfície, você vai ter que ter um movimento de fluido, e o nosso H, o nosso coeficiente de transferência de calor, depende dessas N variáveis. Então aqui eu tenho uma convecção forçada, convecção natural. Aqui eu vou ter água fria, né, escoando. Aqui eu vou ter gotas de água e assim por diante. Transferência de calor e é isso. No caso aqui, água caindo, né? Tá, exemplo. Determinação do coeficiente de transferência de calor por convecção. Então vamos considerar um fio de 2 metros de comprimento e 3 milímetros de diâmetro. Considerando a temperatura do ambiente como sendo 15 graus Celsius, o fio é um aquecedor elétrico que gera energia em regime permanente.
considerar a temperatura da superfície como sendo 152 graus Celsius. A corrente vale 1,5 ampere e a diferença de potencial vale 60 volts, beleza? Então, o fio ele tem 2 metros de comprimento, tem 3 milímetros de diâmetro. A temperatura do ambiente próximo vale 15 e a temperatura da superfície do fio vale bem mais alta, né, que a temperatura do meio próximo. Então eu tenho a corrente e o meu potencial. Então aqui eu vou ter meu fio, eu tenho o diâmetro, comprimento, temperatura da superfície, temperatura do meio próximo. E eu vou ter então uma taxa de transferência de calor por convecção. Então eu vou dizer que na superfície, né, fazendo o balanço, eu vou dizer que a minha taxa de transferência de calor por condução é igual à minha taxa de transferência de calor por convecção, que vai ser igual ao meu trabalho elétrico. E o meu trabalho elétrico vai ser efeito Joule, né? Vai ser a minha diferença de potencial vezes a minha corrente elétrica. E aqui vai ser lei de Newton do resfriamento. Então aqui eu vou ter o meu coeficiente de transferência de calor por convecção, a minha área da superfície que multiplica ΔT. Aí a minha área vai ser 2πrl, a minha diferença de temperatura vai ser 152 menos 15, e aqui vai ser 60 vezes 1,5. Daí, né, então a área lateral é 2πrl, então o meu H vai ser, substituindo tudo, 34,85 watt por metro quadrado Kelvin, beleza? Eu já adianto que esse valor dessa magnitude representa uma convecção forçada, muito provavelmente, e é um valor que é um valor que representa a convecção forçada. Então a gente deve ter algum mecanismo de resfriamento vinculado a esse fio, a essa nossa resistência. Beleza? Então, para o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.